Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Vandex Games e sejam bem-vindos ao segundo plano. E no vídeo de hoje é mais um episódio do Analisando Séries e vai ser a quarta parte da primeira temporada do The Flash, com os episódios 10, 11 e 12. Então vamos ao vídeo. No episódio 10, o Barry continua trabalhando para aumentar sua velocidade por meio de vários exercícios, mas o Capitão Frio retorna à Central City com seu novo parceiro, o Onda Térmica, para tentar derrotar o Flash. Barry descobre o que eles estão planejando e, por uma pressão do Dr. Wells, concorda em não se envolver com o Snart até que ele vá embora e ninguém saia ferido como aconteceu na noite de Natal. Os dois começam a esperar o Flash aparecer, mas o Mickey se enfurece com o Snart e começa a não ligar mais para o plano dele de assaltar bancos. Eles decidem prender a Caitlin para forçar o Flash a aparecer para enfrentá-los. O Cisco e o Barry descobrem que eles podem fazer com que o Snart e o Mickey anulem suas armas ao fazer os tiros delas se cruzarem. O Flash encontra o Capitão Frio e o Onda Térmica no meio da cidade para um show armado para expor o Flash ao ridículo para a mídia. O Dr. Wells então dá uma ideia ao Barry de que ele não use mais a velocidade e que ele deve deixar as duas armas acertarem para se destruírem. O Barry consegue fazer isso com a ajuda do Ed, comprometendo as armas e deixando isso nas mãos da polícia. Depois de tudo isso, a Iris está finalmente empacotando as suas coisas para ir morar na casa do Ed, enquanto que o Joe e o Barry ficam em casa tentando decidir o que eles vão fazer agora que não tem nenhuma mulher mais em casa, o que é relativamente normal para quem tinha uma vida ocupada cuidando da filha quando era criança. No final do episódio, o Capitão Frio e o Onda Térmica estão sendo levados para a cadeia e escapam com a ajuda da irmã do capitão, Lisa Snart, a patinadora dourada. Enquanto isso, a Caitlin continua investigando a causa da transformação do Ronnie. No episódio 11, o Dr. Wells, que está em sua casa, recebe uma chamada desconhecida e alguma coisa faz o teto de vidro da casa se estilhaçar e ele usa sua velocidade para fugir dos estilhaços. O Dr. Wells informa que o telefonema foi de Hartley Hathaway, o flautista, que é um ex-protegido do Dr. Wells. Ele começa a atacar os negócios de sua família usando luvas com ondas sônicas. E quando Barry chega para parar ele revela saber do segredo do Dr. Wells. Depois de ter armado contra o Cisco, o Hartley rouba as informações dos computadores do laboratório e aprimora suas luvas de ondas sônicas, enquanto o Dr. Wells revela para a equipe e para a imprensa que o Hartley tinha avisado que o acelerador de partículas poderia explodir antes da hora, mas o Dr. Wells escolheu não ouvir ele. O Cisco descobre que as informações roubadas do computador do laboratório fariam o flautista identificar a frequência molecular do Barry para matá-lo, porém o Barry cai na armadilha dele, que começa a destruir todos os órgãos internos dele. Enquanto isso, o Dr. Wells invade um satélite e envia uma frequência alternativa para o local para desativar as luvas do Hartley. Depois, o Joe pede para o Ed que ele investigue sobre o Dr. Wells, mas sem que o Barry saiba. É nesse episódio que apenas o Joe começa a ter desconfiança sobre o Dr. Wells e que isso finalmente pode explicar quem foi o responsável pela morte da Nora Allen. Eu confesso que eu estou ansioso para quando chegar o episódio que o Dr. Wells vai finalmente se revelar como Flash Reverso. Com o Hartley preso no acelerador, ele revela para o Cisco que ele iria soltá-lo em breve, pois ele sabe onde o Ronnie está e também sabe como pode salvá-lo. No final do episódio, o Dr. Wells usa o dispositivo de Tachyons para temporariamente recarregar sua velocidade. E não é à toa que eu falei na segunda parte da temporada que o Harrison Wells é um grande filho da puta. No episódio 12 surge a segunda meta-humana, e eu que pensei que a Plastique tinha sido a única. A nova meta-humana tem a habilidade de se teletransportar para qualquer lugar que ela possa ver, e ela consegue invadir a prisão de Iron Heights para libertar Clay Parker. Em uma investigação, Barry encontra resíduos de DNA por toda a cena, e quando ele analisa, ele descobre que é Shauna Baez, a Kabum. Para ajudar na investigação do Barry, o pai dele busca por pistas em Iron Heights e
descobre que Clay devia muito dinheiro a um chefe do crime e que ele estava planejando um grande assalto. Voltando aos laboratórios, o Cisco fala novamente com o flautista para que ele diga tudo o que ele sabe e o que aconteceu com o Ronnie no dia da explosão do acelerador. Me surpreendeu o Cisco saber lutar, dando um chute no flautista como o Anderson Silva. Outra coisa foi o Cisco agindo como um badass, usando o som ensurdecedor de explosão para impedir que o flautista escape. Foi um verdadeiro turn down for what do episódio. Depois o Barry descobre o local do assalto e encontra Shauna e Clay roubando um caminhão blindado. O Barry tenta, mas não consegue capturar os dois devido aos poderes da Kabum. Mais tarde o Barry e a Caitlin saem no encontro. Enquanto isso, o Cisco e o flautista vão até o laboratório do Barry para descobrir mais sobre o Ronnie. O flautista revela que o Dr. Martin Stein, o desenvolvedor da pesquisa nuclear, que é um projeto focado na transmutação de elementos, estava no raio da explosão do acelerador, e antes de fugir da custódia do Cisco, o flautista revela que durante a explosão, o Ronnie e o Dr. Stein se fundiram. Voltando ao encontro do Barry e da Caitlin, ela acaba enchendo a cara e fica bêbada para um caralho. Nessa loucura toda, ela chama o Barry para cantar uma música que eu já tinha ouvido, mas eu não me lembrava o nome. E me surpreendeu com a capacidade do ator Grant Gustin de cantar. Logo depois, o Barry conhece a Linda Park, mais uma para o currículo de namoradas do Barry Allen. Agora, senhoras e senhores, eu sinto lhes dizer que a Caitlin vomita depois de beber tanto. E a loucura continua quando o Barry leva ela para casa e ela pede pro Barry ajudar a trocar a roupa dela antes de dormir. Esse com certeza foi o alívio cômico do episódio e eu sinceramente me abri na risada quando eu assisti. E até agora eu tenho uma dúvida sobre isso, que é como uma mulher bêbada consegue sair de um estado sério para um estado carente de uma hora para outra. Deixa aí nos comentários sobre isso. A ressaca da Caitlin vem no dia seguinte e o Barry fica tirando uma onda com ela. Filha da puta. Após isso, e também depois do Cisco ter revelado que havia tirado o flautista da cela, o Dr. Wells descobre que a Kabum não consegue usar seus poderes sem luz, pois ela não pode ver para onde ela vai, e o Barry consegue capturá-la após remover todas as luzes de um túnel no qual ela e o Clay iriam escapar. Na cela, a Kabum tenta usar os seus poderes para escapar, mas como os poderes dela não só funcionam se ela estiver olhando para alguma coisa, ela não conseguiria sair da cela, pois a cela tem vidro espelhado. Após tudo isso, Barry conversa com seu pai no hospital sobre o Flash, pois a Iris conseguiu fotografá-lo e publicou a foto no jornal. O Henry acredita que o Barry é o Flash, mas ele afirma que ele não é. E novamente temos uma cena com a temática de pai e filho que quase sempre me fazem chorar. Isso é legal porque os super-heróis não são seres sem vida. A maior parte deles também são seres humanos. E um ser humano não consegue viver sozinho sem precisar de ajuda ou de amor. No final do episódio, 2 trabalhadores de rua são atacados por ninguém menos que o Gorilla Grodd num sistema de esgotos. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da 4ª parte do The Flash e aguardem pela 5ª parte com os episódios 13, 14 e 15. Se gostaram, compartilhem nas redes sociais para que outras pessoas conheçam o canal. Inscreva-se para receber novos vídeos, deixe um like para avaliar se o vídeo foi bom ou ruim e ative as notificações para sempre ficarem sabendo quando um vídeo novo é lançado. Por hoje era só isso, fique com Deus, até a próxima e tchau!